A independência do Brasil foi declarada em 1822, tendo como um grande marco o Grito da Independência, que foi executado por Pedro de Alcântara, às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Ela está diretamente relacionada com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa refugiou-se no Brasil, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal. Com a chegada da família real, ocorreu uma série de mudanças que contribuíram para o desenvolvimento do comércio e da economia, e, em última instância, possibilitar a independência do Brasil. O Brasil também experimentou em seus centros um grande desenvolvimento que foi o resultado de uma série de medidas postas por Dom João VI, rei de Portugal. No Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações aliadas, permitindo o comércio entre os brasileiros e ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Dom João VI demonstrava uma clara intenção de querer modernizar o país, com o intuito de que ele deixasse de ser apenas uma colônia portuguesa, se tornando um integrante do Reino de Portugal. E, de fato, ele decretou em 16 de dezembro de 1815 a elevação do Brasil para parte do Reino Unido de Portugal. Agora o Brasil era chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A mudança da família real para o Brasil resultou em grande aumento nos impostos e interferindo também na administração da capitania. Demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817, que foi reprimida violentamente. 3 anos após essa repressão, o rei teve de lidar com a insatisfação de Portugal, que se manifestou na Revolução Liberal do Porto, de 1820. Foi um ponto de partida importante para o processo da independência. O reino português estava passando por uma forte crise em consequência da invasão francesa e também havia uma alta satisfação portuguesa pelas transformações que estavam ocorrendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que haviam conquistado com as medidas de Dom Pedro VI. O objetivo dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na invasão da burguesia, Portugal deveria ser sede do Império Português. Dom Pedro VI, se sentindo pressionado, decidiu retornar em 26 de abril de 1821. Com o retorno do rei para Portugal, Pedro de Alcântara assumiu como regente. O processo de independência aconteceu durante a regência de Pedro no Brasil. As cortes portuguesas, instituição surgida com a Revolução do Porto, tomaram medidas que foram bastante impopulares, como a exigência de transferência das principais instituições criada durante o período joanino para Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência de retorno do príncipe regente. A exigência de retorno de Dom Pedro resultou em uma reação instantânea no Brasil. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Como consequência disso, surgiu o Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. No documento, era exigida a permanência do príncipe regente no Brasil. Motivado, Dom Pedro disse palavras que entraram para a história do país. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Esse acontecimento ficou marcado como o Dia do Fico. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por incitar no Brasil a ruptura com Portugal. Ao longo do processo se destacam duas pessoas que tiveram grande importância para a tomada de decisões. Elas são Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio de Andrade e Silva. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras continuava irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram no Brasil, com a mensagem de que o retorno de Dom Pedro deveria ser imediato. A ordem, lida por Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e, em 2 de setembro, organizou uma sessão, assinou uma declaração da independência e enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo.
O mensageiro alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo teve seguimento com uma guerra de independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil no dia 12 de outubro e sua coroação que aconteceu no 1º de dezembro. Após a declaração de independência, houve conflitos na Bahia, no Maranhão, no Paraná e na Cisplatina. Entre as consequências do processo de independência do Brasil, podem ser mencionados o surgimento do Brasil enquanto nação independente, construção da nacionalidade brasileira, estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única no continente, junto da haitiana e mexicana, e o endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses.